Gente, boa noite pra quem eu não cumprimentei ainda. Lecilda. Eu acho que Marcelo também entrou. Espero que o final de semana de vocês tenha sido bom, porque amanhã é prova. Então, hoje a gente vai fazer um resumo bem por cima mesmo, bem rapidinho, que é pra vocês terem tempo de quem tá terminando os trabalhos, né, tudo terminar. A gente vai só relembrar a parte teórica, assim, por cima, que a gente já viu bem direitinho, né, durante essa semana passada e o finalzinho da outra. E tirar algumas dúvidas. Eu acho melhor essas dúvidas quanto à normatização do trabalho, vocês tirarem no privado comigo no WhatsApp. Porque aqui demora gravando e às vezes são dúvidas diferentes. Então, quem tá me procurando no WhatsApp para tirar dúvidas de como que faz alguma coisa, se o trabalho tá bom, se tá faltando alguma coisa, eu tô ajudando individualmente, tá? Sem problemas, pode mandar que a gente vai se ajudando. Outro ponto que eu queria ver com vocês, tinha alguém falando, acho que era a Fran, que estava conversando sobre quanto que vai valer a parte teórica que eu vou enviar amanhã e quanto que vai valer esse trabalho que vocês estão fazendo nas normas, né? Eu falei para ela, porque ainda não estava na plataforma, que inicialmente seria valendo 4, né, as questões, e 3 o trabalho. E aí ela sugeriu para que a prova, né, teórica seja 5 e o trabalho seja 2 pontos, porque tem muita gente com dificuldade, tá com medo de perder pontos, né, no trabalho. E aí eu quero ver com vocês se vocês também concordam, como é que é, porque quem tá participando aqui na plataforma, né, tem mais como falar e dialogar sobre esses assuntos e tal. No grupo ninguém me responde, né? Não sei por que vocês não gostam de falar comigo lá. E aí, o que vocês acham? Preferem que a prova seja valendo 5 e esse trabalho que vocês estão fazendo valendo 2 ou 4 e 3? Lecilda, Leonir, Naila. Ok, vai, Lecilda. Mas, mas vocês também são a maioria, gente. Uhum. Aham. E tu, Naila? Então tá, então vamos fazer assim. A prova vai valer 5. Vou fazer 5 questões, cada uma um ponto. E o trabalhinho que vocês estão fazendo valendo 2, tá? E eu já falei pra vocês que eu não vou pegar tão pesado em relação a avaliar o trabalho, né? Porque eu entendo que é o primeiro trabalho que vocês estão fazendo, é o primeiro contato que estão tendo com as normas da BNT, né? Então é mais para vocês aprenderem mesmo, e isso vocês vão aperfeiçoando durante o curso, né? Que vocês têm bastante tempo ainda aí para fazer todos os trabalhos nas normas, tá? Então a gente vai fazer assim mesmo, tá? A prova vai valer 5, teórica, e o trabalhinho vai valer 2. Tá bom? Para vocês não ficarem tão aterrorizados. Vamos dar início aqui à nossa revisãozinha pra gente terminar rapidinho. 9 horas a gente, quando tiver dando 9 horas a gente termina. Pra quem tá fazendo trabalho, tem muita gente fazendo o trabalho ainda à noite, né? Que trabalha durante o dia, então vou só dar uma revisão bem rápida. Uns 30 minutinhos aí vocês voltam a trabalhar aí nos trabalhos de vocês. Lembrando que os outros trabalhos, pra quem ainda não entregou, é somente até amanhã, tá? Que eu vou receber aquelas 10 questões, o resumo
do artigo, que eu passei sexta-feira. É só até amanhã. Quem quiser fazer o diário de bordo, que é ponto extra, pode fazer e me entregar até amanhã também, tá bom? Bom, na nossa parte teórica, a gente viu alguns conceitos para poder chegar lá na parte de entender como que é feito os resumos, as resenhas, né, as resenhas críticas. E o primeiro conceito que a gente trabalhou, né, é a questão da ciência. O que é a ciência? Né? E a gente pode perceber que a ciência vai ser uma atividade que propõe a aquisição sistemática do conhecimento sobre a natureza biológica, social e tecnológica. O que isso significa? Né? A ciência, ela ajuda a gente a obter conhecimentos que sejam verdadeiros, né, de qualquer tipo que a gente possa imaginar. Sociológica, tecnológica, biológica, né, de qualquer área, a ciência vai nos ajudar a obter aí informações, conhecimentos que sejam verdadeiros, seguros, tá? E qual que é a função, né, da ciência? Para que a gente tem a ciência? Né? Para que obter esses conhecimentos seguros? Para que a gente fazer essas pesquisas verdadeiras, né? A principal função da ciência é o aperfeiçoamento do conhecimento que a gente já tem em todas essas áreas, né, para tornar a existência humana mais significativa, ou seja, para responder os nossos questionamentos, né, para poder nos ajudar na evolução em todas as áreas da nossa vida, né? O exemplo que eu dei na nossa primeira aula foi a questão do câncer, né, por exemplo, que ou a gente pode falar aí de uma outra doença, HIV, né, a AIDS. Antigamente, né, era uma coisa que como se fosse condenado à morte. Uma pessoa que fosse diagnosticada com AIDS era condenada à morte praticamente, né, alguns anos atrás, porque não existia cura, porque não existia medicação, porque não existia tratamento, né, e foi a ciência, né, com essa função aí de aperfeiçoar os nossos conhecimentos, que nos abriu os horizontes, né, para tornar a nossa existência mais significativa, para responder os nossos questionamentos e trazer mais conforto à vida humana, né? Com a ajuda da ciência foi descoberto aí tratamento, acompanhamento com medicação para os portadores de HIV. Então, hoje em dia, a pessoa que possui, né, HIV, ela não é mais vista como antigamente, que era uma pessoa condenada à morte, é simplesmente uma pessoa que precisa ter um acompanhamento médico. E com a evolução da ciência, com toda essa sua função e esse seu significado, a intenção é que as descobertas, né, as respostas para os nossos questionamentos em diversas áreas sejam obtidas de forma verdadeira, segura, que sempre venha a nos dar mais significado à vida, tá? Então, é isso aí. A ciência e a função da ciência é sempre trazer mais significado para a existência humana, responder questionamentos de forma segura e verdadeira, tá? E houve um tempo em que não era assim a ciência, né? Hoje a ciência tem os seus princípios filosóficos, né? Mas ela é baseada, hoje ela é associada, né, a esses princípios filosóficos, mas também tem o método científico, que é tudo isso que eu falei para vocês, pesquisas, experimentos, né, para trazer respostas aos nossos questionamentos. Mas antigamente, na ciência antiga, ela era baseada na autoridade, como no caso de Aristóteles. Era feito o uso da lógica, né? Não era feito experimentos, pesquisas, estudos. Tudo era baseado no achismo, vamos dizer assim, né? Que a gente viu, é daquele jeito, então, se tá sendo assim, é porque é. E pronto, né? Já a ciência moderna, que surgiu aí por volta do século XVII, né, associou
a esses princípios filosóficos, né, do uso da lógica, essa questão de observar, de experimentar, de pesquisar, de estudar, tá? E aí é essa junção que forma a nossa ciência moderna, né? Não só a lógica, mas também a questão de observação, de experimentação, de pesquisa, tá? Então, se eu perguntar para vocês qual é aí a diferença, né, para descrever a diferença entre a ciência antiga e a ciência moderna, vocês podem estar escrevendo para mim que a ciência antiga é aquela baseada no uso da lógica e a ciência moderna é baseada na associação desses princípios aí filosóficos, né? Ou pode dizer que a ciência moderna é o uso da lógica associado ao método científico, né? Que é aquele que traz aí a observação, a experimentação, a pesquisa, tá? Que vai estar certinho. Não precisa estar escrito igual tá aqui no slide, não. Pode ser do jeito que eu falei, da forma que você entendeu, mais fácil de você entender, mas da maneira correta, claro, tá? E aí a gente vê os meios de aquisição do conhecimento científico, né? Para a gente obter esses conhecimentos científicos, são utilizadas 3 formas aí, né, para a gente chegar a esse conhecimento. Quais são essas 3 formas? Intuição, empirismo e a razão. O que é cada um deles? A intuição é uma função especial da mente humana, né? Vem aí do nosso pensamento e vai independer da pessoa, né, ter estudo, ter formação científica, técnica. Todo mundo nasce com a intuição. É um fenômeno psíquico natural, né? Todos os seres humanos têm. Alguns têm em maior, outros em menor grau, né, para obter esses conhecimentos, mas todos os seres humanos nascem com a intuição, tá? O empirismo, como a palavra está nos sugerindo aí, experiência, né? É uma doutrina que afirma que a única forma de se obter o conhecimento é através da experiência, ou seja, todo conhecimento que você tenha é obtido somente através da experimentação, que é montar, construir, testar, medir, tá? Então, a intuição seria aquilo que vai independer se eu tenho estudo, se eu tenho faculdade, pós-graduação, tá? O empirismo é baseado naquele que o conhecimento só pode ser obtido se eu experimentar, se eu montar, se eu construir, testar, fazer medidas, tá? E o último das nossas 3 formas de aquisição do conhecimento é a razão, né? É uma outra doutrina aí que afirma, né, que a razão humana, o pensamento racional, é a única fonte do conhecimento, né? Ao contrário do pessoal que acredita no empirismo, o pessoal que acredita aí na razão afirma que os nossos sentidos nos enganam, né? E eles não vão nos conduzir a um conhecimento verdadeiro. Para quem acredita na razão e somente na razão, né, o conhecimento vai ser verdadeiro somente quando ele é conhecido, né, eu posso dizer assim, universalmente, quando ele é aceito por todos, universalmente, tá? Só que a gente vê que o conhecimento científico não é baseado só na razão, só no empirismo ou só na intuição. Ele é uma junção dessas 3 formas de aquisição. Entenderam, né? Cada uma desse aqui que eu expliquei é uma doutrina, né? Uma forma de acreditar no conhecimento. Mas na nossa ciência, né? No nosso conhecimento científico, ele diz que é a junção dos 3 que vai nos dar o conhecimento certo, verdadeiro, tá bom? A intuição é aquela criatividade, ideia sobre um produto, sobre um processo, né? A experimentação é o projetar, experimentar, montar, testar, construir.
E a racionalização, eu vou descrever matematicamente, eu vou explicar por que funciona, tá? E temos esses 3 tipos de conhecimento, né? Procedimento, aliás. O leigo, o técnico e o científico. O leigo é aquele que não tem muito conhecimento sobre o assunto, né? Eu acho que foi assim, eu acho que é assim. O técnico, né? Que eu vou ver qual é o problema e vou dar uma solução para esse problema. E o científico, que eu vou questionar quando ocorreu, por que ocorreu, como que eu vou otimizar esse processo, tá? E nós vimos também a questão da classificação da ciência, né? Nós temos 2 tipos, a ciência formal ou pura, que vai nos dizer aí que são ideais, né? O método da dedução, o seu critério de verdade é a consistência ou não dos seus enunciados. Então, a ciência formal ou pura é baseada aí nos teoremas, tá? E a ciência factual ou aplicada, né, baseada aí na observação e na experimentação. No caso aí é a síntese, tá bom? Então são 2 tipos de ciência: a ciência formal ou pura e a factual ou aplicada. Aí nós terminamos a nossa primeira aulinha. Aí nós vamos falar sobre fundamentos científicos, né? Onde a gente utiliza métodos objetivos e confiáveis para chegar na verdade. Lembra a junção de empirismo, razão, né, intuição. Vamos juntar aí métodos que sejam confiáveis para a gente dizer que é verdade, né? A verdade na ciência, ela nunca vai ser uma verdade final. Ela sempre pode ser modificada ou substituída. Lembra que eu estava dando exemplo para vocês da questão do HIV? Antigamente, há um tempo atrás, né, a verdade do momento era que a pessoa não tinha mais jeito. Hoje, né, com a ciência e atuando, os profissionais da ciência, nós vimos que a verdade hoje é que o HIV tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento, né? Tem acompanhamento médico, né? Com medicação. É a verdade de agora. Só que a verdade não é a verdade absoluta ao final. Estão tendo estudos científicos, pesquisas, né? Para que essa verdade seja modificada, seja substituída, né? Num futuro próximo, que o HIV tenha cura. Entenderam como é que funciona esse fundamento científico aí? A ciência não vai ser absoluta ao final, porque ela pode estar sendo modificada com o passar do tempo, com as pesquisas, com os estudos, tá? E os fundamentos científicos descrevem a natureza através de modelos, né? E aí a gente pode classificar eles em quantitativos ou qualitativos, né? Aí nós vamos falar sobre a metodologia científica, né? O que é? Que aí vai ser o conjunto de abordagens técnicas e procedimentos, né, utilizados pela ciência para formular, né, fazer os questionamentos e resolver esses problemas, tá, de aquisição objetiva do conhecimento de uma maneira sistemática. Aqui a questão da ciência pura e aplicada, que entra dentro aqui dessa definição da metodologia científica, aonde a gente tem os métodos de hipótese, tese, teoria e modelo. A hipótese é aquela afirmação que não é comprovada sobre nenhum fenômeno, né? É aquela que a gente não tem certeza. A tese é uma afirmação que eu tenho uma prova, né? Ela está comprovada sobre algum tipo de fenômeno. A teoria é o conjunto de teses que vão explicar esse fenômeno. E o modelo, que é uma descrição formal deste fenômeno, né? Que pode ser utilizado aí para fazer novas hipóteses, fazer predições e voltar aí ao processo,
tá? Aí nós temos os tipos de estudo, né? O estudo observacional, que é aquele, como o nome já está sugerindo, eu vou coletar os dados sem influenciar na minha pesquisa. E experimental é aquele que eu influencio nos eventos, né? E eu verifico qual foi o resultado dessa intervenção. E tem o estudo transversal, que é a coleta dos dados num único instante de tempo, né? Aonde eu vou ter aí uma variação momentânea desse fenômeno investigado, e o longitudinal, aonde eu vou ter aí a coleta de 2 em 2 ou mais momentos, né? E vou ter um acompanhamento, né, no desenrolar, no desfecho desse fenômeno que eu estou observando, tá? E a questão dos dados e análises, né? Eu tenho os dados qualitativos e os dados quantitativos. Toda pesquisa que a gente vai fazer, ela pode ser classificada em qualitativo ou quantitativos. A qualitativa, a pesquisa qualitativa, o artigo qualitativo, vai ser aquele que vai reunir dados, né, que vão ser coletados de forma narrativa, né? Eu vou fazer pesquisas através de diários, com questionários abertos, entrevista, observação e descrever o que foi observado, né? E eu não vou utilizar números, né, o sistema numérico. Já os dados de pesquisa quantitativa, o nome já nos está sugerindo que eu vou reunir dados que podem ser codificados de forma numérica. Eu vou ter aí gráficos, resultados, cálculos, né, com resultados da pesquisa. Então, quando eu reunir números, tá? Gráficos com números, eu tenho aí dados e análises quantitativas. Quando eu tenho aí um estudo, um artigo com um estudo onde não tenho dados numéricos, onde eu tenho apenas uma narrativa, eu tenho aí um trabalho, né, um artigo, ou um resumo, seja lá o que for, né, baseado em dados e análises qualitativas, tá? E por último, né, na questão meio que teórica, assim, a gente viu aí os tipos de trabalhos utilizados em pesquisa acadêmica, tá? Tentem entender bem qual é a grande característica de cada um deles, tá? São eles o resumo, resenha-resumo, resenha crítica, resenha temática, relatório, artigo e memorando. O resumo é aquele clássico que eu peço para vocês fazerem sempre, né? Que a gente também pode chamar de sinopse, né? Que vai ser aí como que eu posso dizer? Não quero dizer resumo porque o nome já é resumo, né? Do trabalho. Pode ser aí o assunto do artigo compactado. Você vai tirar o principal que tá falando lá naquele artigo, né? Vai tirar as principais ideias que tem lá naquele texto e vai me entregar no papel. Você não vai opinar, você não vai dizer se gostou ou não gostou, se concorda, se não concorda, você vai apenas retirar a ideia principal de forma resumida, como o nome já diz, e vai entregar, tá? A resenha, ela vai um pouquinho além, né, do resumo. É um trabalho também acadêmico, né, que além de fazer uma síntese de um livro, né, ou de alguma obra, ela vai ter também comentário informativo ou crítico sobre o conteúdo. Então, se vocês entendendo qual é a diferença de resumo para resenha, a qualquer momento eu posso estar pedindo para vocês, no lugar de fazer um resumo, que vocês façam uma resenha. E se eu pedir para vocês fazerem uma resenha, além de tirar o conteúdo que tem lá naquele artigo, que geralmente eu passo artigo para vocês, mas eu posso passar também, dependendo da disciplina, eu posso passar documentário, eu posso passar vídeos, né, filmes.
E aí, se eu pedir para fazer a resenha, além de você tirar a informação, a ideia principal contida lá naquela obra, você tem que colocar lá algum comentário seu, informativo ou crítico sobre o conteúdo que você estudou, tá? É a diferença de resumo para resenha. Já na resenha, resumo, eu vou resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça, né? E eu não vou fazer um julgamento de valor sobre ele, tá? Eu vou aí fazer um resumo, né? Bem curto, rápido, do conteúdo de um capítulo, de um filme, de uma peça, pode ser de qualquer coisa, tá? E eu não vou fazer um julgamento de valor sobre ele, tá? Eu posso fazer aí apenas um comentário informativo sobre o conteúdo, tá? Na resenha crítica, além de resumir, né, o objeto de trabalho, você vai fazer uma avaliação sobre ele, apontando aspectos positivos e negativos. O nome já está dizendo, crítica. E quando você vai fazer a crítica, nesse caso, você tem que fazer tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Ele aí é um texto de informação sobre o conteúdo e de opinião, né? E a gente pode chamar também de recensão crítica, tá? No caso da resenha temática, né, é aquela que vai falar aí de vários textos ao mesmo tempo, tá bom? Como o nome já tá sugerindo aí, o tema entre os trabalhos tem que ser o mesmo, tá? No caso, eu posso passar 3 artigos falando sobre o mesmo assunto, os 3, e aí você vai fazer um paralelo, né, entre as ideias que você teve lendo os 3 artigos e vai expor a sua opinião sobre cada um deles, né? Então é um balanço aí entre 2 ou mais objetos de trabalho, onde você vai expor sua opinião, né, para cada um desse objeto, e eles precisam falar a mesma língua, eles têm que falar sobre o mesmo assunto. Ou então eu posso passar, por exemplo, documentários. 3 tipos de documentários diferentes falando sobre o mesmo assunto e pedir uma resenha temática. Você vai fazer aí um paralelo das ideias que são passadas em cada documentário desse e vai falar sua opinião sobre cada um deles, tá? Na resenha filme é mais ou menos sobre isso que eu falei para vocês, de falar sobre um filme, né? Só que no caso da resenha de filme, você tem que destacar algum aspecto teórico que esteja dentro desse filme e relacionar com o roteiro, com algum personagem, tá? Tem um filme que é legal de fazer resenha de filme. É um filme infantil, mas quem gosta de assistir filme, assim, não tem preconceito em assistir desenho, chama Divertidamente, né? É um filme que dá pra fazer, é fácil de fazer essa resenha filme pra quem tá iniciando, porque dá pra gente relacionar, né, o aspecto teórico do filme, por mais que seja um filme infantil, com os personagens, com o roteiro do filme. Nesse filme, não sei se vocês já chegaram a assistir, retrata como seria a mente, né, humana, a alegria, a tristeza, a raiva, né? E aí dá pra gente relacionar, né, o aspecto teórico da alegria com o personagem do filme, a alegria, né, a tristeza e tal. É uma forma da gente exercitar, fazer esse tipo de resenha, né? Mas pode fazer com diversos filmes, né? É uma forma de trabalho mais difícil de ser pedida nas faculdades, mas mesmo assim, né, existem professores que ainda pedem, tá? O relatório, né, um documento técnico, ele vai revelar aí o andamento de uma pesquisa. Então, você está fazendo um trabalho, o professor vai pedir um relatório para você, você vai descrever como que está o andamento desse trabalho, né? Ou, no caso de financiamento, de projetos, bolsas de estudo, você vai fazer
um breve resumo de como que está o andamento desse trabalho que você vai fazer, ou seja, não é a resposta final, não é o conteúdo final, você vai dizer como que está o andamento, o que está acontecendo, né? O artigo, que é o famosinho entre a gente, é o tipo de trabalho acadêmico, né, que para eu ter esse conteúdo aí, tem que ter toda uma investigação, né, por trás de um tema em específico, né? A gente vai escolher aí um único objeto de estudo e vai investigar sobre o assunto. Como eu passei para vocês o COVID, né? É o mais comum agora. É um tema só, né? E é feita toda uma investigação, uma pesquisa sobre esse projeto, né? Sobre esse assunto, e é feito um projeto para chegar a um resultado final. Esse é o artigo, é um objeto de investigação. E por último, o memorando, né? O memorando, assim como os outros gêneros textuais, né, também tem uma finalidade discursiva, só que esse aí é mais utilizado em discursos de linguagem breve, né, precisa, direta, faz parte principalmente aí de comunicação no meio comercial, né, no meio empresarial, entre um setor e outro, né? A gente faz um documento memorando, é uma linguagem mais técnica, mais específica, eu vou ser direta e reta, né? Eu vou ser objetiva, tá? E aí pode fazer parte aí da comunicação entre setores, no meio comercial, no meio empresarial, tá bom? Essa aí é a definição, a diferença aí entre todos os trabalhos acadêmicos que possam ser pedidos, tá bom? Para ser feitos. Então, leiam bastante isso daí, tem na apostila bem explicadinho, tá? Assistam essa aula de novo, ou leiam um slide, tá? Que vai ter perguntinhas sobre trabalhos acadêmicos que são pedidos, no caso, são esses que eu acabei de citar para vocês. E aí, vou falar rapidinho sobre o que é que tem que conter num trabalho nas normas da BNT, tá? Eu já expliquei como que faz, mandei videoaula lá, quem ainda tiver dúvida me manda no WhatsApp. Mas aqui eu vou dizer só o que é que tem que conter. A ABNT é uma sigla para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? É uma atividade que estabelece aí a relação entre problemas existentes ou potenciais, né? Que vão conter aí num trabalho, né? Que vão estar aí num dado contexto. Tudo nas normas da ABNT é citado, até a folha que você vai usar. O papel utilizado para um trabalho, no caso eu vou estar falando aqui somente do trabalho, né? Nas normas da ABNT, que é o que vocês estão fazendo. O papel que vocês vão utilizar é o A4 de cor branca. Não sei se vocês sabem que existe papel A4 rosa, verde, azul, amarelo, né? Mas o que a gente vai utilizar é o A4 de cor branca. A fonte também é a Times New Roman ou Arial, existe uma porção de fontes para você escolher. Mas, se você for fazer um trabalho baseado nas normas da ABNT, você vai utilizar uma dessas duas, somente. O tamanho é de tamanho 12, a cor da letra é preta, né? E se você for fazer citações, tabelas, legendas, você vai diminuir a fonte para o tamanho 10. Se você falar palavras de outros idiomas, né? Se você escrever, na verdade, palavras de outros idiomas, né? Você vai selecionar a palavra e vai colocar em itálico. Itálico é aquela letra meio deitadinha, né? Então, para palavras de outros idiomas, você vai colocar em itálico, tá? E o principal, né, das normas, que é a questão de margens, né? As configurações da folha. Sempre vai ser direita inferior a 2 centímetros, esquerda e superior a 3 centímetros. E o espaçamento entre as linhas de 1,5, tá? Aí a gente vai ver rapidinho resumido a questão da formatação do trabalho. O que é que tem que conter num trabalho? Gente, todo trabalho baseado nas normas da BNT tem que ter capa e contracapa, que a gente também pode chamar de folha de rosto,
mas chame de contracapa que é mais correto, tá? Aqui é os prints de como chegar à configuração, né? Que eu expliquei certinho para vocês, que vai em layout da página, margens, coloca as margens aí nos centímetros que a ABNT nos informa. E a primeira coisa que você faz é título, né? O nome da instituição que você estuda, que é a sigla, e embaixo o significado da sigla, né? A sigla toda em letra maiúscula e o significado vai estar aí em letra minúscula. Segundo passo, seu nome. Se tiver mais alunos, for um trabalho em grupo, né, você vai colocar o nome dos componentes do grupo em ordem alfabética. Em seguida, você vai colocar o título do seu trabalho. Se existir um subtítulo, você vai colocar em letra minúscula. Lembrando que o nome do trabalho, o título do trabalho vai estar todo em letra maiúscula, que nem o nome da instituição, tá? E lá embaixo, no final da folha, você tem que colocar cidade, estado e o ano, tá bom? Na contracapa, que é a próxima folha, você não mais vai colocar o nome da instituição que você estuda, você vai colocar o seu nome. E dessa vez, você vai colocar em letra maiúscula, tá? Na verdade, eu acho que eu coloquei aqui errado na capa, que o nome tem que ser maiúsculo também, tá? Mas, para quem tá fazendo, tá começando agora, essas coisas assim de deu uma erradinha na letra que tá maiúscula e é minúscula, eu não vou cobrar, tá? Eu só quero que vocês entendam que precisa ter capa, contracapa, sumário, um desenvolvimento e no final as referências. Vai ser o ponto principal que eu vou cobrar dos trabalhos de vocês, que tenha isso, que tenha capa, contracapa, sumário, a introdução, né, do trabalho, o corpo do trabalho em si, o desenvolvimento, e que no final tenha as referências. É isso que eu vou cobrar de vocês, tá? Com o tempo, vocês vão se ajustando como que arruma as margens, tá? Pois bem, na contracapa, que é a segunda, você não coloca mais o nome da instituição. Você vai colocar o seu nome, de novo o nome do trabalho, e no cantinho aqui, ó, do lado direito, vou colocar o ponteiro, você vai colocar um breve resumo do que é esse trabalho, para que é esse trabalho, quem que passou esse trabalho, né? Então você pode formular aí um breve resumo. Eu coloquei esse aí, trabalho apresentado com requisito parcial, ou seja, faz parte da nota na disciplina de metodologia, e você precisa colocar aqui qual foi o professor que passou, quem foi o professor que passou e qual é a disciplina, né? Então, eu coloquei na disciplina de metodologia ministrada pela professora, e aí vocês podem fazer trabalhos de outra disciplina com outros professores passando, e você vai colocar o nome do professor aqui. Sempre tem que conter, nesse pequeno resuminho aqui do que fala o trabalho, tem que conter a disciplina, né? Para que é esse trabalho? É de nota, é prova, é parte da prova, do que é, e o nome da professora. E lá embaixo, de novo, né, a cidade e o ano. Terminei isso aqui, a contracapa, eu vou para a formatação, a questão do corpo do trabalho, né? Aqui nos prints tem o restante das configurações, espaço entre as linhas, tá? A folha, aqui, ó, tem as colunas, a gente pode fazer com a folha dividida ao meio, escrever nas duas folhas, que nem nos artigos. Geralmente os artigos que quem pega impresso comigo dá pra perceber melhor, né? Mas no caso aqui dos trabalhos a gente faz em uma, tá? Depois da contracapa vem o sumário. O sumário vai ficar assim, o sumário tem que conter a numeração da página, a numeração a gente faz depois, tá? Mas tem que conter a numeração da página, né? E o que tem em cada página. No caso aqui, ó, a introdução vai ser a primeira que vai estar contida aqui no sumário. A capa e contracapa não, tá?
conta, mas não tem um númerozinho na folha. Vou ter tudo que tem no meu trabalho, vai estar contido aqui no sumário, né? Com o número da folha, de onde é que eu posso achar. É que nem quando a gente vai ler um livro. Todo livro tem um sumário, tá? Aqui foi a explicação de como que faz. Mandei outro videozinho, né? Mais fácil de entender lá no grupo, um link, na verdade. Aqui as opções de sumário. E aí, depois que você faz o sumário, assim, configura, né, para ter um sumário, você só vai conseguir colocar lá o conteúdo e a página que tá depois que você fazer todo o corpo do trabalho. Primeiro você vai só colocar lá um sumário, que aí automaticamente ele já vai ficando no lugar depois. Aí você vai fazer a numeração de páginas, que eu também coloquei lá. A numeração de página, a gente sempre tem que lembrar que a capa não é contada, a folha de rosto, que é a contracapa, é contada, mas ela não é numerada, o númerozinho não vai aparecer lá na folha, né? E o númerozinho só vai aparecer a partir da introdução, tá bom? Quando eu falo o número aparecer, é ficar escritozinho lá na folha, tá? Aqui é a explicação de como que faz. Aqui, se você clicar nessa parte de baixo, né, no rodapé que a gente chama, o número da sua folha vai aparecer lá embaixo. Se você clicar aqui em cima, na hora de fazer o sumário, o número da sua folha vai aparecer no cabeçalho, ou seja, na parte de cima da folha, tá? Tem um videozinho explicando melhor lá no grupo, é só procurar que eu mandei o link. Questão de numeração. E por último, o que tem que conter no seu trabalho são as referências bibliográficas, tá? As referências, gente, coloquem numa folha sozinho. Por exemplo, a conclusão do seu trabalho, né, acabou na metade da folha. Aí você dá só um espaço e coloca a referência? Não. Você vai sair daquela folha e vai deixar uma folha somente para referência, tá? Fica mais organizado, fica mais bonitinho, tá bom? As referências você vai colocar quem que fez o conteúdo que você está jogando naquele trabalho. No caso, vocês vão estar usando um artigo, certo? Então, o trabalho você está fazendo não está tirando da sua cabeça. Então, a referência não vai ser o seu nome que vai estar aqui, o sobrenome ao contrário, não. Vai ser de quem formulou, né, aquelas informações que você está colocando, tá? Então, você vai pegar lá no artigo, tem as referências de onde eles tiraram. Então, você pega as referências que tá no artigo e coloca no seu trabalho, tá bom? Aí a gente viu como que faz as referências. A parte principal que vocês têm que entender é que você pega o sobrenome do autor, coloca primeiro em letra maiúscula, vírgula, o nome do autor, né, o primeiro nome. Aí tem que conter, né, o nome do livro, se for um livro, por exemplo, o título do livro, o ano que foi lançado, a edição, né, a editora que lançou, tá? E o ano. Pronto, você fez as referências, tá? Autor, título, local da publicação, às vezes não tem, então é só se tiver. O dia, mês e o ano, se tiver também, tá? E em casos de site, você tem que colocar a data de acesso, que você fez o acesso, né? E o URL, que é o endereço, vamos dizer assim, o endereço digital, né, que você acessou para obter aquelas informações, tá? Aqui são os exemplos de referência. A formatação de referência. Referência fica em letra maiúscula, do jeito que tá escrito aí, em negrito, tá? E ela sempre fica no centro da folha, que nem o nome da instituição, tá? Em tamanho 12. E outra coisa, todo o corpo do trabalho tem que estar justificado, ou seja, tem que estar bem retinho. Deixa eu achar aqui a opção justificado para mostrar para vocês. Você vai selecionar lá na parte que você faz a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do trabalho, você seleciona tudo. Cadê, meu Deus? Aqui. Você seleciona tudo e deixa o texto justificado aqui, ó.
Alinha o texto às margens esquerda e direita, adicionando espaço extra entre as palavras, se for necessário. Aí o seu texto vai ficar bem arrumadinho, tá? O texto não fica centralizado, que nem a capa e a contracapa, não. O texto tem que estar nessa opção aqui, ó. Tá? Você pode selecionar tudo que você escreveu na introdução até lá a sua conclusão, né? A sua introdução até a conclusão, e aí você justifica. Clica aqui que se arruma sozinho, tá bom? E é isso, gente. Amanhã, às 9 horas, eu vou enviar pra vocês, que a gente concordou aqui que vai valer 5 pontos, né? A parte teórica. E aí vocês podem continuar trabalhando aí nesse trabalho nas normas e me enviar, e tentem enviar junto, tá? O trabalho nas normas e as respostas das questões envie junto, tá? Me ajuda muito, muito, muito. E vocês podem estar enviando até quarta-feira às 9 horas, tá bom? Entenderam? Sim, sim, sim. Então tá, gente. Oi, oi. As atividades eu recebo só até amanhã, que é o questionário, naqueles que eu passei na terça-feira, são 10 questões, e o resumo do artigo, eu recebo só até amanhã. Aí esse trabalho nas normas da BNT faz parte da nota da prova, que é como se fosse a parte prática da prova de vocês, né? Então, ele pode ser entregue até a quarta-feira, às 9 horas, porque aí vocês vão me enviar junto com a parte teórica da prova, que são as 5 questões que eu vou enviar amanhã, tá bom? Então tá bom, gente. Boa noite pra vocês e boa sorte na prova. Tchau!